A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos avançando nesse terceiro trimestre, já caminhando para as últimas lições desse trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que traz como título a expansão da igreja. Estamos estudando uma série de lições desse trimestre sobre a igreja em Jerusalém. Então, temos estudado aqui as características desta que foi a primeira igreja local estabelecida lá na cidade de Jerusalém. Temos aí aprendido coisas muito interessantes sobre as características, sobre o perfil desta igreja, lições comentadas pelo pastor José Gonçalves. E agora, já na lição 10, nós estamos avançando aí, nesse dia 7 de setembro de 2025, nós vamos estudar a lição de número 10 com esse título muito interessante, a expansão da igreja. Nós vamos falar sobre essa expansão da igreja. Há algumas perguntas iniciais interessantes, perguntas interessantes que nos ajudam a nos aprofundar neste assunto, né? Algumas perguntas interessantes nós podemos fazer aqui, justamente com a ideia, com a intenção de nos aprofundar, né, nesse momento da história da igreja. Como se deu a expansão da igreja? O cenário que nós vamos estudar hoje trata sobre isso. Por onde a igreja expandiu? Observe que quando Jesus estava dando lá suas últimas instruções aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele disse que os discípulos dele seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesta passagem bíblica, Jesus está dando para os discípulos ali o caminho que a igreja deveria percorrer. A estratégia de evangelismo deveria seguir essa orientação. Primeiro deveriam pregar em Jerusalém, depois avançariam para a Judeia, depois avançariam para Samaria e só depois iriam romper as fronteiras dos países e levar a mensagem até os confins da terra. A lição de hoje, que tem como título a expansão da igreja, vai mostrar o início do rompimento dos limites que até então estava sendo vivido pela igreja de Jerusalém. Nós já estudamos lições aqui onde aprendemos passagens bíblicas nos mostrando que Jerusalém estava cheia da pregação do evangelho, a ponto de até sacerdotes estarem se convertendo. Nós estudamos isso na lição 4, no capítulo 4 de Atos, melhor colocando, né? No capítulo 4 de Atos, chega a dizer lá o texto bíblico que até os sacerdotes, boa parte dos sacerdotes estavam já convertidos. Em um momento em que os apóstolos foram interrogados pelo Sinédrio, eles acusaram os apóstolos dizendo que toda Jerusalém já estava cheia da pregação do evangelho. Pois é, então os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, eles cumpriram aquilo que o Senhor determinou, encheram Jerusalém com a pregação do evangelho. Só que a ordem do Senhor Jesus era que, depois de evangelizar Jerusalém, essa mesma pregação deveria alcançar a Judeia, rompendo os muros, ultrapassando os muros da cidade de Jerusalém. Esse evangelho deveria ser pregado na Judeia e depois deveria romper também os limites da Judeia, chegando até Samaria.
e deveria continuar pregando, rompendo os limites das nações, né, as fronteiras, e levando o evangelho aos 4 cantos do mundo. Nós encontramos na lição de hoje, a lição 10, os discípulos cumprindo esse papel. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, né? A igreja que nesse momento aqui já era uma igreja de um porte admirável, porque nós temos aqui nesse momento da história da igreja muitas pessoas convertidas, Jerusalém cheia do evangelho, muitos prosélitos de outras partes do mundo já haviam conhecido o evangelho. Então nós temos agora a igreja avançando para um outro nível da sua missão, que era exatamente expandir, levar a palavra, levar a pregação do evangelho, levar a mensagem do reino de Deus a lugares além de Jerusalém. Essa lição nos mostra o início de tudo isso e nos ajuda a responder, né, por onde o evangelho expandiu. Agora, uma outra coisa interessante que nós vamos aprender nesta lição também é como que a igreja ela conseguiu conciliar a perseguição com a expansão. Porque na lição de hoje nós vamos perceber que um dos fatores que impulsionou a expansão da pregação do evangelho, por incrível que pareça, foi a perseguição. Por incrível que pareça, a perseguição, ela foi importante, impulsionadora, ela impulsionou a pregação do evangelho. Porque foi justamente por causa da perseguição que os crentes se apressaram a sair de Jerusalém e foram para a Judéia e Samaria. A perseguição, que é uma coisa ruim, que ninguém quer sofrer, né, é visto como uma coisa negativa, no fim das contas, quando nós estudamos a história da igreja de Jerusalém, nós percebemos que a perseguição ela foi bênção. Ela foi bênção para a igreja. Porque nós temos uma terrível tendência a nos acomodar quando tudo está indo bem. Quando as coisas estão indo bem, nós temos a tendência a nos acomodar, a nos conformar com a situação, principalmente quando ela é favorável para nós. Porque quem é que não quer conforto? Quem é que não quer viver momentos de acomodação, de estabilidade? A igreja de Jerusalém já havia se expandido por toda a cidade de Jerusalém, até mesmo sacerdotes já haviam se convertido, ou seja, a pregação do evangelho estava alcançando até mesmo a autoridade. E aí a igreja sofre uma perseguição. A igreja sofre um terrível ataque. Não que ela não fosse perseguida até aqui, mas a perseguição que vem sobre a igreja agora, ela vem numa proporção, ela vem numa força tão grande que acaba levando os crentes a saírem de Jerusalém. Eles saem de Jerusalém justamente por causa da pressão da perseguição que estavam sofrendo. E aí nós percebemos a habilidade que a igreja teve, a igreja de Jerusalém teve, para conciliar, para administrar essa perseguição com a pregação do evangelho, porque a igreja não parou de pregar o evangelho. Ela estava sendo perseguida porque estava evangelizando Jerusalém. E essa perseguição faz com que a igreja saia dos muros de Jerusalém. A igreja saia de dentro da cidade de Jerusalém, ficando apenas os apóstolos. No entanto,
A igreja não parou de pregar. Os crentes não pararam de evangelizar. Os crentes não pararam de falar de Jesus. Por onde eles iam, eles levavam a mensagem da cruz. Sendo perseguidos, sendo combatidos, sendo atacados, ameaçados de morte, mas eles, por onde passavam, continuavam anunciando a respeito de Jesus, falando da mensagem de salvação que é através de Cristo Jesus. Então a igreja, ela conseguiu conciliar. Sendo perseguida, não deixou de evangelizar. Sendo combatida, não deixou de crescer. Não deixou de expandir a pregação do evangelho. Por onde os crentes iam, eles iam levando a mensagem da cruz. E isso é um exemplo magnífico para nós, porque a igreja, ela não ficou se lamentando em meio às perseguições. Ela não ficou se queixando. Ela não foi para os pés do Senhor reclamar da situação. Pelo contrário, os crentes estavam tão cheios do Espírito, tão compenetrados na sua missão, tão envolvidos na sua missão. Os crentes estavam tão determinados na pregação do Evangelho, que eles, mesmo sendo perseguidos, continuaram falando do amor de Deus, continuaram ganhando almas. E o Senhor confirmava a pregação dos irmãos. Confirmava com curas, confirmava com libertação de vidas, libertação dos demônios, né? As pessoas eram libertas dos demônios, as pessoas eram salvas, transformadas, e isso tudo aconteceu em um momento em que a igreja estava sendo duramente perseguida e combatida. Então, isso é uma lição muito importante para nós. É uma realidade vivida pela igreja que nos faz refletir, que nos faz também avaliar a importância de nós não pararmos diante das dificuldades, diante das adversidades que muitas vezes vêm sobre nós. Nós não podemos desanimar, não podemos parar. Pelo contrário, nós precisamos persistir. Nós vivemos um país onde não temos uma perseguição física contra a igreja, mas nós estamos sendo atacados de muitas formas. De muitas formas temos sido atacados e combatidos. Mas a igreja não pode parar. A igreja local, nos seus bairros, nas suas localidades, em alguns lugares enfrenta maiores dificuldades do que em outros lugares. Cada localidade, cada igreja local tem as suas lutas internas, as suas dificuldades, as suas barreiras para romper, mas a igreja não pode parar. Ela precisa estar comprometida, determinada na sua missão de avançar, de expandir, de anunciar o evangelho, custe o que custar, independentemente das circunstâncias. Bom, vamos então aqui atentando para a nossa lição, né, para o nosso textuário, que diz assim, o nosso textuário: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e versículo 5. Esses dois versículos estão lá na leitura bíblica em classe que nós vamos comentar. A verdade prática diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Olha que reflexão interessante nós temos nessa verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites. Qual é o segredo, pastor, para que uma igreja local cresça no seu bairro, na sua localidade? Ela precisa se posicionar. Primeiro, identificando as suas dificuldades, identificando as suas barreiras. Segundo, criando estratégias para
ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esses limites. Cada igreja local, como eu já disse anteriormente, ela tem as suas dificuldades próprias. Cada igreja local enfrenta lá os seus problemas. É preciso que cada uma dessas comunidades, dessas igrejas organizadas, é preciso que cada um desses grupos locais identifique suas dificuldades, identifique as barreiras e comece a desenvolver estratégias para ultrapassar essas barreiras, com o objetivo de levar a mensagem de Cristo além das suas paredes, atravessar o outro lado da rua para falar do amor de Deus. A igreja não pode ficar dentro das quatro paredes. As quatro paredes, o templo, é o local para nós nos reunirmos, é o local para nós expressar toda a nossa comunhão, né? O templo existe para nós ali nos reunirmos, para adorar a Deus, para edificar uns aos outros, para fortalecer a nossa comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, mas nós muitas vezes precisamos sair das quatro paredes para ir em busca das almas. Muitas vezes as almas não vêm até o templo, não vêm até a igreja, então a igreja precisa ir onde estão as almas. A igreja precisa ir para as praças, precisa ir para os lares, precisa ir para as vizinhanças, mas a igreja precisa ir, criando estratégias, criando uma metodologia de evangelismo, de avanço, mas a igreja precisa ir. Tem lugares que você não vai ter resultados positivos com culto nas praças, mas você vai para os cultos nos lares. Tem lugares que você não tem muita oportunidade de fazer culto nos lares, mas você vai fazer, se não dá para fazer cultos, faça reuniões pequenas reuniões. Use a tecnologia para entrar na convivência das famílias. Use a tecnologia, mas é preciso que a igreja ela estabeleça uma estratégia de trabalho, uma meta e uma estratégia para cumprir as suas metas, para que possa continuar crescendo e avançando. A igreja só não pode se acomodar dentro das quatro paredes. Não pode. A gente não pode se conformar em realizar um culto, seja no meio de semana ou seja no dia de domingo, a gente realizar um culto e não ter uma pessoa na igreja para ouvir o evangelho. Os cultos de domingo, que são mais comuns, né? Nós temos a maioria dos irmãos nos dias de domingo. Você tem lá uma igreja cheia, lotada, abarrotada, mas quando chega no momento da mensagem, o pregador tem que pregar para a igreja porque não tem um ouvinte, não tem uma pessoa não crente para ouvir a palavra. Mas por que isso acontece? Porque a igreja não aprendeu a ir em busca dessas almas, trazê-las para dentro do templo para que elas ouçam o evangelho. Então a igreja precisa estabelecer regras, metodologias, estratégias para ir em busca dessas almas. O que nós não podemos é nos conformar em realizar cultos apenas para crentes. Não podemos nos conformar, passar um ano inteiro pregando e não ter conversões de almas. Um ano inteiro se reunindo no templo e nós não termos salvação de almas. E a igreja não crescer. Nós precisamos desenvolver métodos para nós avançarmos. Agora, a Igreja de Jerusalém, ela nos ensina isso? Sim, a Igreja de Jerusalém nos ensina. Começando por ser uma igreja de oração, cheia do Espírito, determinada a cumprir o ID do Senhor Jesus, e a partir dessa consciência
de que a igreja existe para evangelizar, cheia do Espírito Santo, a igreja ela vai para a rua em busca das almas, disposta a sofrer todo tipo de dificuldades e adversidades, mas ela não abre mão de cumprir a sua missão. A igreja de Jerusalém é um exemplo de igreja que foi perseguida. Os crentes tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição, mas por onde iam, eles não deixavam de dizer: Jesus salva, Jesus liberta. O Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido e ele vai voltar para buscar a sua igreja para o céu. Então essa mensagem, ela foi levada à frente pelos discípulos, pelos apóstolos e pela igreja de Jerusalém, mesmo em meio à perseguição. Tá certo? Bom, nós vamos avançar agora para os detalhes desse fato histórico. Atos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8, versículo 12 até o versículo 15, são os versículos da leitura bíblica em classe que vão nos ajudar a entender esse cenário. No versículo 1 nós temos o seguinte texto aqui: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, o que nós temos aqui? Bom, vocês sabem que no capítulo anterior, aqui ao capítulo 8, no capítulo 7, nós já estudamos aqui na semana passada, Estevão, ele foi martirizado. Ele se tornou o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja foi Martim Lutero. Perdão, não veio Martim Lutero na cabeça agora. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Foi nosso querido diácono Estevão. Ele foi o primeiro. Então veja bem, Estevão foi o primeiro mártir, foi morto porque estava falando do amor de Deus, falando do Senhor Jesus. E a morte de Estevão representou também um avanço, um crescimento, um aumento na perseguição contra a igreja de Jerusalém. E temos aqui nesse versículo 1, Saulo sendo apresentado aqui por Lucas como aquele que consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele estava presente na morte de Estevão, ele cooperou para a morte de Estevão, e não só isso, mas ele era um líder que perseguia a igreja. Ele era um líder que estava perseguindo os irmãos. E nesse texto que nós lemos aqui, o versículo 1 diz que a perseguição sobre a igreja de Jerusalém foi tanta que eles foram dispersos, os crentes foram dispersos pela Judéia e Samaria. Mas por onde eles iam pregando a palavra. Somente os apóstolos ficaram. Mas isso não significa que os apóstolos estavam sendo perseguidos, pelo contrário. Nós já estudamos aqui lições passadas onde os apóstolos foram duramente perseguidos. Pedro havia sido preso, Pedro e João, os outros apóstolos também foram presos. Os apóstolos eram duramente combatidos e ameaçados de morte. Tiago, já mais à frente, acaba sendo decapitado, mas a igreja aqui em Jerusalém, ela estava passando por uma perseguição muito grande, sendo que anteriormente a gente entende que a perseguição estava muito mais concentrada nos apóstolos. Primeiro, eles perseguiram duramente os apóstolos. O povo lá do Sinédrio, os fariseus, os religiosos, as autoridades, estavam perseguindo os apóstolos. E os apóstolos, apesar da perseguição, não saíram de Jerusalém. Talvez porque eles eram líderes, porque eles exerciam liderança sobre a igreja, e era importante que eles continuassem ali em Jerusalém para justamente manter a organização da igreja. Só que aqui no versículo 1 nós percebemos que a perseguição depois da morte de Estevão aumentou, ela se intensificou e os crentes foram
obrigados a sair de Jerusalém por causa da pressão, e eles foram se espalhando pela Judéia, por Samaria, mas foram pregando a palavra. No versículo 2 diz: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E versículo 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então nós temos aqui o versículo 2 afirmando que Estevão, depois de morto, foi sepultado por alguns varões piedosos, que nós acreditamos que tenham sido cristãos, né? Crentes que tiveram a coragem de pegar o corpo de Estevão e de sepultar e prantear sobre eles. E a igreja estava de luto, né? Vamos colocar assim, estava vivendo um momento de luto pela morte de Estevão, mas ao mesmo tempo que a igreja vivia um momento de luto, vivia perseguição. Saulo, no versículo 13, é apresentado como alguém que assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e levava para a prisão. Então Saulo estava terrível na condição de perseguidor. Ele estava perseguindo de forma ferrenha os crentes. Está aqui, está no versículo 3. Então a igreja vivia aqui um momento de luto pela perda de Estevão, mas ao mesmo tempo vivia também a perseguição. Veja que cenário difícil estava vivendo a igreja de Jerusalém. No versículo 4, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aí nós temos uma contrariedade aqui. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Ou seja, os crentes estavam dispersos, mas eles não estavam desestruturados. A igreja se dispersava pela Judéia e por Samaria, se espalhava, mas eles não perdiam a sua fé, não perdiam a sua esperança em Cristo, não perdiam a sua comunhão com Cristo. Os crentes não esfriaram, não desanimaram, eles não se desviaram diante da perseguição, não. Por onde eles passavam, a Bíblia nos diz que eles estavam anunciando a palavra. Olha o que diz o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Ou seja, os crentes estavam vivendo um momento de dispersão, estavam sendo espalhados pela Judéia e por Samaria. No entanto, a igreja não se desestruturou, a igreja não se desarticulou, a igreja não foi dissolvida pela perseguição. Os crentes estavam espalhados, mas continuavam unidos na fé, na esperança, unidos em Cristo Jesus, unidos na sua missão de pregar o Evangelho. Por isso que no versículo 4 é muito claro aqui que os crentes estavam por toda parte anunciando. Eles estavam anunciando a palavra. Nos versículos 5, 6 e 7 e 8, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Aqui nós temos Filipe aparecendo. O mesmo Filipe que era companheiro de Estevão como diácono. Da mesma forma que Estevão, sendo diácono, se despontou como um evangelista depois, Filipe, sendo um diácono, se desponta aqui como evangelista também. E diz o versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, porque Filipe não era apóstolo, ele era um dos diáconos, então somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Filipe também foi disperso, se dispersou, Filipe também seguiu saindo de Jerusalém, mas por onde ele saiu, né? Ele saiu pregando a palavra, e aqui no versículo 5 diz que ele chega à cidade de Samaria pregando Cristo. E aí o que aconteceu? Versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, né? Clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Nós temos aqui um cenário onde os crentes foram dispersos. E aqui Filipe se destaca. Porque Filipe vai para Samaria. Saindo de Jerusalém, ele desce para Samaria. Mas só que ele vai para Samaria fazendo o que os outros crentes também estavam fazendo. Ele vai anunciando o evangelho. E chegando lá em Samaria, pregando o evangelho, as pessoas prestavam atenção na mensagem que Filipe pregava. Havia multidões que paravam para ouvir Filipe. E por que isso acontecia? Porque Filipe pregava com ousadia, cheio do Espírito Santo, e o Senhor confirmava a mensagem que Filipe pregava, porque espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, está escrito no versículo 7. Pessoas eram curadas. No versículo 6 diz que Filipe pregava uma mensagem que vinha acompanhada de sinais. Pessoas eram curadas, outros eram libertos. No versículo 7 diz, muitos paralíticos e coxos eram curados. As pessoas estavam recebendo milagres. Havia manifestação de curas, maravilhas, realizadas através de Filipe enquanto pregava. Então, esse cenário aqui contrastava com tudo que a gente poderia chamar de ruim que estava acontecendo com a igreja. Porque os crentes estavam sendo perseguidos, mas por onde eles iam, os sinais, conforme está escrito no Evangelho de São Marcos, seguiam os que criam. Os sinais seguiram a pregação de Filipe. Porque não é isso que está escrito lá? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Os sinais que estão relatados lá no Evangelho de Marcos estavam se cumprindo na pregação de Filipe em Samaria. Filipe estava pregando o Evangelho e o Senhor confirmava a pregação de Filipe com sinais e prodígios. E almas estavam se convertendo. As pessoas estavam sendo transformadas, libertas. Filipe também era um dos perseguidos. A igreja estava sendo perseguida, mas o Senhor estava confirmando a pregação daqueles crentes. Isso nos faz compreender que, mesmo na perseguição, o Senhor será conosco. A igreja, ela, mesmo pregando o evangelho, ela será perseguida. E é possível você ser perseguido, ser atacado, mas ao mesmo tempo você ser muito abençoado e próspero na pregação do evangelho. Filipe pregava, os milagres aconteciam, mesmo a igreja sendo perseguida. E a Bíblia diz no versículo 8 que havia grande alegria naquela cidade. Mas por que havia alegria? Por quê? Porque apesar da perseguição enfrentada por Filipe, a mensagem que Filipe pregava ali trazia renovo, trazia o novo nascimento, trazia libertação, trazia transformação, trazia nova vida para aquelas pessoas, trazia cura para o corpo e também para a alma. No versículo 12, o texto diz assim, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Filipe pregava, as pessoas estavam se convertendo e estavam sendo batizadas. Estavam experimentando o batismo. Versículo 13, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito.
Esse Simão aqui, ele é citado no texto bíblico porque ele era uma pessoa influente ali em Samaria. Era um mágico, era um bruxo, que ouvindo a pregação de Filipe se converteu e se tornou cristão, batizado também. A Bíblia diz no versículo 13, e crendo até o próprio Simão e sendo batizado. Então, o Simão citado aqui, que era esse mágico, esse bruxo que vivia ali naquela região, foi impactado com a pregação do evangelho e se converteu a ponto de ser batizado por Filipe. E o evangelho estava crescendo em Samaria. Samaria estava já sendo tomada pela pregação do evangelho. Aí no versículo 14 diz, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que a igreja enviou Pedro e João para Samaria? Porque ouviram, a igreja de Jerusalém tomou conhecimento, a organização da igreja tomou conhecimento, que o evangelho estava sendo pregado por Filipe em Samaria e as almas estavam se convertendo, estava se formando ali um grupo de pessoas convertidas, sendo batizadas pelos crentes ali também em Samaria. Então, tomou ali uma decisão a igreja de Jerusalém de enviar Pedro e João, uma comissão para acompanhar, para ver o que estava acontecendo, para prestar um relatório para a igreja de Jerusalém. Nós observamos que, apesar da perseguição, a igreja de Jerusalém ela continuou organizada e acompanhando o avanço do evangelho. É interessante você notar aqui a preocupação da igreja de Jerusalém em dar o suporte à obra que estava iniciando em Samaria, mostrando para nós que uma igreja que envia missionários deve ser uma igreja que dê suporte. Ela deve supervisionar, ela deve acompanhar. Uma igreja que quer fazer missões precisa dar suporte ao trabalho. Não pode abandonar os missionários ao léu da sorte. A igreja precisa acompanhar o trabalho que está sendo feito pelos enviados. E a Bíblia diz aqui que Jerusalém enviou Pedro e João para acompanhar de perto o que estava acontecendo em Samaria. Versículo 15 diz, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui eu quero trazer um acréscimo importante no ensino. Nós encontramos aqui o apóstolo, o evangelista Lucas, né, que foi o que escreveu o livro de Atos, dizendo aqui que os apóstolos chegaram lá em Samaria e oraram pelos novos convertidos em Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso aqui é uma prova clara de que receber o Espírito Santo, nesse texto aqui, não está se referindo ao ato da conversão, mas ao batismo com o Espírito Santo. Esse texto aqui mostra com muita clareza para nós que existe uma diferença entre você receber o Espírito Santo quando você aceita Jesus e receber o Espírito Santo no sentido de você ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei que existe muita gente, os nossos irmãos das igrejas históricas costumam dizer, por exemplo, que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo quando aceita Jesus. Aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, automaticamente você está sendo batizado. Mas, biblicamente falando, nós temos aqui uma colocação muito clara, uma exposição muito clara nesse versículo 15, que nos mostra um grupo de crentes de Samaria que já havia aceitado a Jesus, que já havia sido batizados, eles eram crentes batizados, portanto, haviam recebido o Espírito Santo, porque nós cremos que quem opera o processo de regeneração na vida do ser humano é o Espírito Santo.
Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus, mas aqui nós estamos encontrando um grupo de crentes que já havia aceitado a Jesus, portanto já tinha o Espírito Santo, mas agora eles receberam o Espírito Santo aqui no versículo 15. Mas em que sentido? Batismo com o Espírito Santo. Eles foram batizados. O versículo diz: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então essa expressão aqui mostra claramente que uma coisa é você receber o Espírito Santo quando você se converte. Outra coisa é quando você é batizado com o Espírito Santo. É um texto que nos ajuda a compreender a nossa visão, que não é nossa, é bíblica. O nosso entendimento que não é nosso, é bíblico. A compreensão que nós pentecostais temos sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque os crentes de Samaria já haviam se convertido, já haviam sido batizados, mas só agora no versículo 15 eles recebem a oração dos apóstolos, a imposição de mãos e são batizados. Recebem o poder do batismo, o batismo com o Espírito Santo. Deu para compreender? Versículo importante para nós pentecostais que defendemos essa importante doutrina do batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Bom, nós temos aqui a nossa lição, dividida em 3 partes. No primeiro tópico nós temos a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico: embora perseguida, não fragmentada. Já falei sobre isso nos versículos 4 e 5 aqui, da nossa leitura bíblica em classe, fica muito claro que a igreja de Jerusalém, ela foi perseguida, se espalhou, mas não se fragmentou. Ela não se desestruturou. Ela continuou sendo igreja, os crentes continuaram pregando por onde passavam. Está aí o comentário do nosso comentarista nos ajudando a compreender isso. No segundo subtópico, nós temos a igreja em luto. A igreja tinha acabado de perder Estevão, mas apesar de ter perdido Estevão, continuou pregando a palavra, entendendo que Estevão havia cumprido a sua missão como pregador do evangelho, e os outros irmãos, eles estavam dispostos a continuar levando a mensagem do evangelho, mesmo que viesse a sofrer a mesma punição que Estevão sofreu. Mas eles não abriam mão disso. No terceiro subtópico nós temos aqui, mas não desesperada. Aí o comentarista coloca o seguinte: o fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Esse comentário aqui nos ajuda a compreender uma coisa: nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nada pode parar. Nada para a igreja do Senhor Jesus. A igreja, às vezes, ela sofre terríveis perseguições, terríveis ataques, mas a igreja do Senhor, ela não para. A igreja foi duramente perseguida em Cuba. Muitos e muitos crentes foram mortos, massacrados, mas a igreja continua de pé. Lá tem uma igreja que continua adorando. Na China, milhares e milhares de crentes já foram mortos pela pregação do evangelho. É proibido você ter uma Bíblia na China, mas lá tem uma igreja. E as estatísticas dão conta de que a igreja da China é uma das igrejas que mais cresce no mundo, mesmo em meio à ferrenha perseguição comunista. Então nós encontramos a igreja crescendo, mesmo sendo perseguida. No Irã, há pouco tempo atrás, pastores foram mortos, terrivelmente mortos, por causa da pregação do evangelho.
porque foram descobertos como pastores. Mas a igreja continua existindo no Irã. Na Índia, um país extremamente idólatra, mas que persegue terrivelmente os cristãos. Lá, centenas de cristãos têm sido assassinados. Mas a igreja na Índia continua avançando, continua crescendo. Na África, nós mesmos, do nosso ministério, temos no Níger um missionário, o pastor Sani, que tem feito um trabalho magnífico na pregação do evangelho num país onde mais de 90% da população é muçulmana. Um país difícil de se pregar o evangelho, onde você a todo momento está sujeito a ser surpreendido com um ataque. Mas o evangelho está crescendo. O evangelho continua avançando. Por quê? Porque há ainda homens, há ainda mulheres, homens e mulheres de Deus, que não temem nem mesmo a morte no cumprimento da sua missão, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja não se desespera. A igreja, ela não vai cair em desespero e nem muito menos vai parar. Ela vai perseverar na sua missão, porque ela sabe que o Senhor Jesus está no controle de tudo e nada vai acontecer fora da permissão do Senhor. No segundo tópico, nós temos a igreja que evangeliza. Primeiro subtópico, evangelização centrada na palavra. Qual era o tema principal da igreja de Jerusalém, espalhando o evangelho por Samaria, pela Judéia e Samaria? O tema principal era Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Então, o tema da igreja era Cristo, Jesus Cristo, o Messias que voltará. A mensagem era uma mensagem cristocêntrica. E é essa mensagem cristocêntrica que a igreja ela deve pregar para que ela possa alcançar as almas. Segundo subtópico, evangelização centrada em Cristo. Aí nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro subtópico, o suporte da igreja, nós já comentamos sobre isso, né? Segundo subtópico, a igreja que discipula. E terceiro subtópico, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Fechando aqui a nossa lição, a conclusão diz o seguinte: nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. E isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. A palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. O que a igreja deve fazer para pregar o evangelho nesses últimos dias que estamos vivendo da igreja na face da terra? O que a igreja deve fazer para pregar o evangelho? Como ela deve pregar esse evangelho? A igreja deve pregar uma mensagem cristocêntrica, pura, genuína. Estratégias, sim, a igreja pode usar estratégias que estejam de acordo com a palavra de Deus. A primeira estratégia tem que ser pregar o evangelho genuíno. Pregar o evangelho verdadeiro, sem enxertos, sem adulterações, sem interpolações. Mensagem pura, genuína. A igreja deve ser uma igreja preocupada em pregar Cristo como Salvador. É um bom início para que a igreja possa ter sucesso na sua missão, no seu propósito de alcançar as almas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa lição seja de grande proveito para cada um dos nossos queridos irmãos que estarão estudando esta lição agora no dia 7 de setembro.
peço a você que comente aí a nossa lição, compartilhe o nosso link, compartilhe aí a nossa lição e convide pessoas a se inscrever também no nosso canal para fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Não esqueça de fazer isso. Assista o vídeo todo, isso é muito importante para que a gente possa ter o melhor aproveitamento aqui também nos registros aqui do avanço do nosso canal. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.